Você já entrou no mercado cripto achando que estava no momento certo, viu o preço subir e mesmo assim perdeu dinheiro? Ou pior, o mercado inteiro sobe, todo mundo fala em lucro e a sua conta só encolhe? Isso não acontece por azar. E também não acontece porque cripto não funciona. A verdade é que muita gente perde dinheiro em cripto, mesmo quando o mercado está favorável e quase sempre pelos mesmos erros. E a boa notícia é essa: esses erros podem ser evitados. Ao final deste vídeo, você vai entender por que a maioria perde, quais armadilhas te fazem entrar errado e, principalmente, como aplicar na prática decisões mais conscientes para não repetir esses erros em 2026, sem promessas milagrosas, sem linguagem complicada. Informação, consciência e decisão, porque em cripto pressa custa caro. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas que também estão cansadas de promessas vazias. E fica até o final, porque se você aplicar o que vai aprender aqui, 2026 pode ser o ano em que você para de errar e começa a investir com mais controle e tranquilidade. Por que tanta gente perde dinheiro em cripto mesmo quando o mercado sobe? Parece contraditório, mas não é. Mesmo em momentos em que o Bitcoin e outras criptomoedas estão em tendência de alta, muita gente sai no prejuízo. E isso acontece porque ganhar dinheiro em cripto não é só estar no mercado. É como você está nele. Estudos recentes e dados de corretoras mostram que a maioria dos investidores de curto prazo perde dinheiro, inclusive em ciclos positivos. O problema não é a tecnologia nem o mercado, é o comportamento. O FOMO é aquele medo de ficar de fora. É quando você olha o mercado subindo, vê todo mundo comentando sobre ganhos rápidos e sente que, se não entrar agora, vai perder a oportunidade da vida. O problema é que esse sentimento raramente aparece no começo das altas. Ele surge quando os preços já subiram bastante. As redes sociais pioram tudo. Stories, prints de lucros, frases como "era óbvio" ou "quem entrou, entrou", criam uma sensação falsa de urgência. Parece que todo mundo está ganhando menos você. E aí vem o erro clássico: decisão por impulso. A pessoa compra sem entender o momento, sem saber por que está entrando, só para aliviar a ansiedade de ficar de fora. O resultado costuma ser o mesmo, entrada no pior momento possível. Pouco depois, o mercado corrige, o preço cai, o medo substitui a euforia e muitos acabam vendendo no prejuízo. O FOMO não faz você ganhar dinheiro, ele faz você entrar atrasado, mal posicionado e emocionalmente fragilizado. E no mercado cripto, quem entra pela emoção geralmente sai pela dor. Depois da euforia e do medo de ficar de fora, vem o erro que mais machuca o bolso: o timing errado. É quando a pessoa entra no mercado tarde demais, justamente no momento em que os preços já subiram muito. Funciona quase sempre do mesmo jeito. Enquanto o mercado sobe aos poucos, quase ninguém presta atenção. Os preços vão avançando de forma silenciosa. Quem já está posicionado entra cedo, com calma e estratégia. Aí a mídia começa a falar. As manchetes aparecem, os vídeos viralizam, os comentários explodem. De repente, todo mundo só fala dos ganhos inacreditáveis. É nesse momento que muitos investidores iniciantes entram em massa. Não porque entenderam o mercado, mas porque sentiram que estavam ficando para trás. O problema é que esse costuma ser o topo da empolgação, não o começo da oportunidade. Logo depois, o mercado faz o que sempre faz: respira. Os preços corrigem, caem, assustam. Quem entrou por empolgação entra em pânico. E aí acontece o fechamento do ciclo mais destrutivo do investimento: compra caro, vende barato. Dados recentes de comportamento mostram que a maior parte do investidor pessoa física entra na fase final da alta, quando o risco já está elevado. No mercado cripto, correções depois de picos são normais, muitas vezes intensas. Isso não significa que o mercado acabou. Significa apenas que entrar no momento errado transforma uma boa tendência em prejuízo pessoal. Por isso, entender o tempo das coisas é tão importante quanto escolher o ativo. Em cripto, quem chega atrasado pela empolgação paga caro pela pressa. E quando a pessoa entra atrasada e sem preparo, aparece outro problema ainda mais perigoso: a falta de estratégia. Investir em cripto sem um plano claro é como sair para viajar sem saber para onde vai. Qualquer movimento do mercado vira motivo para dúvida, ansiedade e decisões ruins. Muita gente entra sem objetivos definidos, não sabe quanto pode investir, não sabe quando deveria sair e não tem clareza do que espera daquele dinheiro.
Com isso, cada alta gera euforia e cada queda vira desespero. Outro erro comum é ignorar o básico. A pessoa não entende no que está investindo, não olha o contexto do mercado e confia apenas em dicas soltas ou recomendações de terceiros. Quando algo dá errado, ela nem sabe explicar o motivo. Também existe a armadilha de perseguir modas. Pular de uma moeda para outra porque todo mundo está falando cria um ciclo de entradas ruins e saídas apressadas. Nunca se entra com convicção, só com esperança. E talvez o erro mais grave, não ter regra de saída. Sem decidir antes quando realizar ganhos ou quando parar uma perda, a emoção assume o controle. O lucro vira ganância, a perda vira negação. No mercado cripto, a volatilidade não perdoa improviso. Quem entra sem planejamento fica refém do medo e da empolgação. Por isso, mais importante do que escolher a moeda certa é saber por que você está entrando, até onde vai e quando deve sair. Sem isso, não é investimento, é aposta. E quando não existe planejamento, muita gente acaba caindo na armadilha mais perigosa do mercado cripto, a alavancagem. Ela é vendida como uma forma de ganhar mais rápido. A ideia parece simples: operar com valores muito maiores do que o dinheiro que você realmente tem. O problema é que no mercado cripto, onde os preços sobem e descem o tempo todo, isso funciona como um multiplicador de perdas. As promessas são sedutoras. Multiplicar ganhos em pouco tempo soa irresistível, principalmente para quem já entrou atrasado ou está tentando recuperar prejuízos. Mas a realidade é dura. Em operações alavancadas, uma variação pequena de preço, algo comum e normal no mercado, já é suficiente para destruir toda a posição. Quando isso acontece, não existe tempo de reação. A própria plataforma encerra a operação automaticamente para se proteger. O resultado é simples: a perda é confirmada na hora. Em poucos minutos, o movimento normal do mercado pode zerar todo o capital investido. Por isso, a alavancagem não transforma alguém em investidor. Ela transforma em apostador. No curto prazo, alguns até ganham. No longo prazo, quem usa alavancagem sem preparo aprende uma lição dura. A casa quase sempre sai ganhando. No mercado cripto, sobreviver é mais importante do que tentar ganhar rápido, e quem busca atalhos costuma encontrar prejuízo. Depois de cair na armadilha dos atalhos, muitos cometem outro erro clássico: apostar tudo em uma única moeda. A lógica parece simples, né? Se eu escolher a moeda certa, vou ganhar muito mais. O problema é que, no mercado cripto, até projetos considerados bons passam por quedas fortes. E quando todo o dinheiro está concentrado em um único ativo, não existe proteção. Colocar tudo em uma moeda é como não ter plano B. Qualquer notícia negativa, atraso, problema técnico ou mudança no mercado afeta diretamente todo o seu patrimônio. E essas quedas não são raras. Ao longo dos ciclos, a maioria das moedas alternativas perde grande parte do valor quando o mercado vira. Algumas nunca mais se recuperam. Outras simplesmente deixam de existir. Além da perda financeira, existe o impacto emocional. Ver todo o dinheiro oscilar junto gera ansiedade, decisões precipitadas e muitas vezes leva à venda no pior momento possível. Outro problema da concentração é que ela fecha portas. Quando todo o capital está preso em uma única aposta, você perde a chance de aproveitar outras oportunidades que surgem ao longo do caminho. Por isso, diversificar não é espalhar dinheiro sem critério. É reduzir o risco de um erro único destruir todo o seu esforço. No mercado cripto, sobreviver aos ciclos é mais importante do que acertar uma moeda milagrosa. Quem entende isso constrói resultados com mais equilíbrio e menos sofrimento. Após se concentrar demais e viver cada oscilação como um drama, o investidor entra no campo mais perigoso do mercado cripto, as próprias emoções. Cripto não testa só conhecimento, testa cabeça, paciência e autocontrole. E são justamente o medo e a ganância que mais destroem resultados, principalmente de quem ainda está aprendendo. Na alta, a ganância assume o comando, o preço sobe, o lucro aparece, mas a pessoa se recusa a sair, sempre acha que vai subir mais um pouco. O momento bom passa, o mercado vira e o ganho que existia simplesmente desaparece. Na queda, o medo faz o estrago oposto. Uma correção normal vira pânico. A venda acontece no pior momento, transformando algo que poderia ser passageiro em prejuízo definitivo. A isso se soma o efeito manada.
Em vez de seguir um plano, muita gente segue a multidão. Compra porque todo mundo está comprando, vende porque todo mundo está vendendo. E o resultado é sempre o mesmo: entrar atrasado e sair cedo demais. E quando vem o prejuízo, surge outro erro comum: exagerar nas operações. A pessoa tenta recuperar tudo rápido, mexe demais, entra e sai o tempo todo, e cada movimento impulsivo aumenta o risco de errar ainda mais. Existe uma verdade desconfortável no mercado cripto. Os melhores resultados costumam surgir quando se faz exatamente o oposto da maioria: comprar quando o medo domina e ter cautela quando a euforia toma conta. Não é fácil, mas quem aprende a controlar a emoção, controla também o resultado. Sabendo que o medo e a ganância assumem o controle, aparece um erro silencioso e extremamente perigoso: não ter limites de perda. Aqui está uma das maiores diferenças entre quem sobrevive no mercado e quem quebra: saber quanto pode perder antes mesmo de entrar. Sem isso, qualquer oscilação vira um problema emocional e financeiro. Muita gente entra acreditando que vai dar certo e deixa para decidir depois. O problema é que quando o preço cai, a decisão já não é mais racional. É esperança, não estratégia. Ter um limite de perda claro funciona como um freio de segurança. Ele existe para impedir que um erro pequeno vire um desastre grande. Não é pessimismo, é proteção. Outro erro comum é mudar esse limite no meio do caminho. Quando o mercado cai, a pessoa empurra a decisão para frente, acreditando que já volta. Muitas vezes não volta e a perda cresce. Quem não define regras claras acaba colocando dinheiro demais em uma única decisão. E aí basta uma sequência ruim para comprometer meses ou até anos de esforço. Existe uma lógica simples que protege o investidor: o possível ganho precisa compensar o risco assumido. Se o prejuízo pode ser grande demais para um retorno pequeno, aquela decisão não faz sentido. Sem controle de risco, não importa quantas vezes você acertou no passado, uma única sequência de erros pode apagar tudo. No mercado cripto, sobreviver é vencer. E só sobrevive quem aprende a perder pouco quando erra. Agora que você entendeu onde a maioria erra: emoção, pressa, falta de plano e ausência de limites, fica claro que investir em cripto não é sobre sorte, é sobre postura. Se existe algo que o mercado ensinou nos últimos anos, é que quem sobrevive e cresce não é o mais ousado, mas o mais consciente. Para iniciar 2026 de forma mais segura, algumas lições precisam ficar muito claras. A primeira é aprender sempre. Entrar sem entender no que você está colocando o seu dinheiro é pedir para errar. Conhecimento não elimina riscos, mas reduz erros graves. A segunda é respeitar seu dinheiro. Invista apenas valores que não fazem falta no seu dia a dia. Dinheiro que tem destino certo não deve ser colocado em um mercado volátil. A terceira é ter um plano e seguir esse plano. Saber por que entrou, até onde vai e quando sai, evita decisões impulsivas. Sem plano, qualquer oscilação vira motivo para ansiedade. A quarta é controlar as emoções. Nem euforia, nem pânico. Quem reage ao barulho do mercado costuma chegar atrasado e sair cedo demais. Outra lição essencial é limitar perdas. Perder faz parte, perder muito não. Quem protege o capital sempre terá novas chances. E, por fim, pensar no tempo. Construir resultado de verdade leva paciência. Promessas de dinheiro rápido quase sempre terminam em frustração. Como disse Warren Buffett, o mercado transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. Se esse vídeo fez sentido para você, use 2026 para fazer diferente. Menos pressa, menos promessa, mais consciência. Curta, compartilhe com quem precisa ouvir isso e acompanhe o canal para continuar aprendendo a investir sem cair nas armadilhas do mercado. Porque dinheiro bem cuidado muda escolhas e muda vidas.